E aí, queridos que acompanham o Papo Filô, tudo bem com vocês? Tranquilos? Olha só, estamos aqui, Andrei e eu, hoje para falar sobre ditadura militar. Teve ditadura militar no Brasil, Andrei? Claro que teve. Não sei, vamos Teve ver sim. isso aí. Teve sim. Não, vamos analisar. Teve sim. Bom, nós estamos completando esse ano de 2019, exatos 40 anos aí da Lei da Anistia de 1979. Gente, o que foi a Lei da Anistia, na verdade? É considerado o ponto aí de virada para a abertura do regime militar, né? A gente teve de 64 até 85, são 21 anos aí com os militares no poder na nossa república, e em 79 eles lançaram a Lei da Anistia. O que essa lei dizia, o que ela preconizava aí, professor Andrei? Bom, eu vou ler a lei então, né? Porque a lei é comprida aqui, vamos ver. Artigo 1º. É concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, os militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Leste um livro, Andrei. É muita coisa. É muita coisa. Gente, eles deram anistia, ou seja, deram perdão político aí para uma galera que entre 1961 e 79 tinham sido considerados criminosos, principalmente por causa dos atos institucionais, que foram criminalizando setores da imprensa, setores sindicais, teve gente artista, né? Professores de universidades públicas. Exato, políticos. Né? Brizola, por exemplo, tinha fugido do Brasil para não ser preso, o Caetano Veloso, que é artista. Gilberto Gil e vários uma outros. Uma galera. E em 79 vem a Lei da Anistia. Então muita gente já diz, olha, isso é mais ou menos que um reconhecimento dos militares, que eles tinham exagerado, etc., e que a partir de então eles vão perdoar um monte de pessoas, inclusive perdoaram os militares também, que eram torturadores também. O Brasil é um país que tem um problema por causa disso, mas Andrei, a gente não vai entrar naquela discussão, né, se a gente teve um regime militar porque foi necessário, a gente não vai, essa é uma discussão... Não, na verdade não é que nosso objetivo não é discutir por que houve, por que não houve, o que aconteceu. Estavam combatendo o comunismo, não é essa a questão. Mas esse regime que se estruturou a partir de 64, ele virou uma ditadura ou ele não virou uma ditadura? Porque tem a ver com a questão do golpe, se há golpe militar, é porque há ditadura, enfim. Será que houve golpe militar? Se houve golpe militar, então podemos considerar como uma ditadura militar. Procurando entender sobre se houve ou não ditadura, a gente foi procurar o que é ditadura, né, Andrei? Na verdade tem que pesquisar sobre isso, não dá pra falar qualquer coisa sem pesquisar. Não dá pra achar, deu um tapa numa pessoa na rua, uma ditadura. Fala aí o que é ditadura, não é por aí. Então a gente foi pesquisar e a gente chegou no dicionário de conceitos históricos, né, Andrei? Que é da Kalina Silva e do Maciel Silva. Que são doutores em história, etc. Tem um livro lançado sobre esses conceitos. E para eles, como é que funciona uma ditadura? Porque existe ao longo da história, né, ditaduras, mas é pro século XX que eles categorizaram o que é uma ditadura, mais ou menos? Na verdade eles falaram genericamente 3 características básicas de qualquer ditadura, inclusive a militar brasileira. Uma é o cerceamento de direitos políticos individuais, que na verdade é acabar com direitos políticos. A ampla utilização da força do Estado. Sim. E outra é o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos outros poderes. Quer dizer que o poder executivo assume um poder preponderante. Só pra gente usar um exemplo, a União Soviética. A União Soviética é uma ditadura. O Stalin montou uma ditadura. Sim, lá, ditadura totalitário, comunista. Na União Soviética a gente teve cerceamento dos direitos políticos individuais, perseguiram toda a oposição. Mataram Trotsky até por causa disso, porque pela aquela coisa toda, o Stalin foi atrás do Trotsky, matou ele lá no México e tal. Ampla utilização de força do Estado. Sim. Perseguindo, colocando nos gulags lá. E o fortalecimento do executivo. O Stalin mandava e desmandava. O Stalin não ficou de 25 a 53 dando espaço para o parlamento. Quanto tempo? 28 anos. Exatamente. Então, lá teve uma ditadura. Mas vamos lá. No Brasil, o regime militar de 64 a 85
Aconteceu isso. A gente teve fortalecimento executivo, a gente teve ampla ação do Estado, cerceamento dos direitos individuais. Tivemos, né? Tivemos. É só observar. O que aconteceu com os militares que entraram no poder? Temos Costa e Silva, Geisel, nós temos, enfim... Qual mais, Bussunda? Quais são os 4? Figueiredo, são 5. O Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. O que eles fizeram, afinal? Vamos falar. Andrei, eu acho que a galera aqui no Brasil fica muito reticente dizendo que às vezes não teve ditadura, porque a nossa ditadura ela entra naquela teoria do sapo na panela. Talvez a galera não conheça. Vamos falar da teoriazinha? Se você pegar, Andrei, pega uma panela com água fervente. Sim. Larga o sapo, o que ele faz? Pula. Agora, se você pegar a panela com água fria, botar o sapo dentro e deixar a água esquentando, ele não vai sacar que a água está esquentando, ele vai morrer cozido na panela. Capaz, Bussunda. A nossa ditadura militar, ela não nasceu pronta, ela foi se construindo. E talvez o nosso povo, na época, não tenha conseguido ter a percepção de que foi cada vez esquentando mais, que ela teve realmente seu ápice com o AI-5 em 68. Pode ser pelo caso de outras ditaduras aqui na América do Sul terem sido mais violentas, vamos chamar assim, e a nossa menos violenta, entre aspas aqui, né? O que levou, por exemplo, Marco Antônio Villa, que é professor universitário de História, ele gosta de usar um termo, a dita branda, dita dura no lugar de dura, branda. Mas, moçada, não existe. Esse é um conceito adaptado pelo Villa para tentar suavizar um regime que, frente aos outros, talvez não tenha sido como o do Chile, que fuzilou os opositores no estádio de futebol de Santiago. Ou como a Argentina, né? Que colocava o pessoal no navio e tocava e mandava embora. Mas, gente, a gente tem uma série de coisinhas que levaram principalmente a violação de direitos humanos, cerceamento das liberdades, que caracterizaram a nossa ditadura militar. Sim. E aí, Bussunda, me diz uma coisa, não tem alguns dados que algum cientista político tenha pesquisado sobre essa questão de quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram exiladas, enfim, quantas pessoas foram demitidas? Temos o Marcos Figueiredo, que ele é um cientista político, ele fez um recorte de 64 a 73, que dá um intervalo de 10 anos, onde ele traz números, eu tenho os números exatos aqui, 4.841, né? 4.841 pessoas tiveram perda de direitos políticos ou cassação de mandato, ou foram demitidas ou aposentadas, né? 513 políticos cassados. Exatamente, número de políticos, ou seja, deputados que ocupam a Câmara dos Deputados hoje lá em Brasília, né? Então, nesse tempo aí, é como se tivesse uma Câmara de Deputados inteira sido cassada, né? Claro, isso desde senadores, deputados, até vereadores, tá? E quase 3.800 funcionários públicos foram ou aposentados ou demitidos, incluindo alguns professores e alguns pesquisadores. Né? Exatamente. Então, houve sim uma perseguição, houve um cerceamento. Bom, a gente tem também alguns levantamentos que apontam que mais de 5.000 pessoas desde 64 foram presas, né, por motivos de perseguição política, perseguição ideológica, etc. Então, tem vários indícios que apontam aí para um Estado poderoso, interventor, perseguidor das oposições, que caça mandato, que demite, implantando essa possível ditadura. E tem uma característica também importante, a gente tem que ressaltar, é a questão dos direitos humanos nesse caso aí, né? Exatamente. Então, os regimes militares, especificamente as ditaduras militares, né, elas acabam tendo um certo tipo de problema em lidar com os direitos humanos, não é uma coisa clara, assim. Porque, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de organização, por exemplo, sindicato, organizações estudantis, tem que ter livre organização. O AI-5, o habeas corpus, né? O fim do habeas corpus. Em dezembro de 68, né, uma espécie de ápice do regime militar, onde para muitos onde que se escancara a ditadura, foi lançado o AI-5, suspende o habeas corpus. Você não tem mais direito de ser julgado em liberdade em caso de crimes políticos. Tipo assim, o governo pode achar que tu é uma pessoa que é contra o sistema, eles simplesmente têm indícios disso, não tem prova disso, podem te prender. Porque, para quem não entende do habeas corpus, o habeas corpus é o seguinte, os caras acusam o Andrei de algum crime, mas não tem a prova. Então o Andrei tem o direito de ficar livre enquanto tem toda a investigação. Né? Enquanto não julgarem com provas, a pessoa continua na sua casa, continua livre. Eles não faziam isso.
E eles simplesmente começaram a prender gente. E aí muita gente, inclusive, confessava que era criminoso porque era torturado. Sim. Aí começa o auge também da tortura. Ou mentia, criava ideias. No AI-5 o presidente também ganhou o direito de poder demitir funcionário público a hora que ele quisesse, sem alegação, remover, aposentar, suspender, caçar mandatos de deputados, senadores, de políticos de forma geral, intervir em estados e municípios, quer dizer, passar por cima da autoridade de presidente, de governador, de prefeito. Claramente é um autoritarismo, né? Então uma certa violência com a liberdade até dos próprios políticos que não são vinculados ao executivo. E o grande destaque, ele podia fechar o Congresso a hora que ele quisesse a partir do AI-5. Capaz, Luciano, fechar o Congresso. O Congresso foi fechado algumas vezes nesse período. Então, gente, em 66 a gente sabe que o Congresso foi fechado uma vez, em 68 outra vez e em 77 outra vez. E aí, Bussunda, quem são essas pessoas que fecharam o Congresso? Castelo Branco, 66, nos anos iniciais, né? Ele acabou tendo desentendimentos e eles, vou ter que fechar o Congresso por um mês porque os contra-revolucionários estão tumultuando a paz pública. e os militares diziam que era a Revolução de 64, quem era contra-revolucionário. Então ele fechou por um mês. Depois, em 68, o Costa e Silva, para implantar o ato institucional de número 5, ele fecha o Congresso Nacional também. Né? Ele fechou, foram 2 semanas aproximadamente, onde que ele disse que estava combatendo os subversivos e as ideologias que eram contrárias às tradições do nosso povo. Né? E depois, quais seriam as tradições do nosso povo? O povo é um povo tradicional? Não tinha nem 100 anos de república. Que tradicional que ele tá falando aqui? Essas coisas de desculpinha, né? Falando de desculpinha, em 77, daí o presidente, que era o Ernesto Geisel, lança o pacote de Abril. Ele queria ampliar o mandato presidencial, que era de 5 para 6 anos, criar o tal de senador biônico, que era 1/3 do Senado, que nem ia ser eleito pelo povo, ia ser eleito pelos próprios... Pelo executivo? Não, pelos próprios parlamentares que estavam lá, se reuniam e escolheriam 1/3 dos senadores. Mas tu não acha que esse último caso aí que tu tá falando em 77, não é aquilo da ditadura que eles falaram que fecharam o Congresso por culpa da ditadura da minoria? Não foi isso? É o que eu ia falar. Aí como o Geisel estava querendo implantar o pacote de Abril, que era o chamado, essas modificações, e uma parte do MDB se opôs, eles então se opôs. A ditadura da minoria, né? Isso é muito comum. Cara, hoje também se fala em ditadura da minoria, né? O cara... bom, enfim. O cara falando que os parlamentares que estavam lá eram ditadores e... Da minoria. Fechou o Congresso dizendo que eles eram ditadores. Que legal, né, gente? Então não há golpe militar, não há ditadura militar. Ditadura a gente está discutindo aqui, não falar de golpe, né? Olha só, moçada, a gente tem uma série de coisas, de atitudes, de mudanças que foram sendo construídas ao longo do período militar que nos permitem falar em ditadura. Foi criada censura prévia nos meios de comunicação, nenhum jornal, rádio ou TV poderia divulgar notícia, mesmo uma novela, um filme, qualquer coisa, sem autorização prévia do governo. Tinha que passar pela censura do governo, né? As eleições se transformaram em indiretas, quer dizer, a população escolhia senadores e deputados, mas os senadores e deputados é que escolhiam o presidente, só que o presidente estabeleceu também o bipartidarismo para dar uma enxugada nos grupos políticos. A velha Arena e o MDB, né? A Arena, que era partido pró-militar, e o MDB da oposição, só que a oposição consentida, porque o presidente começou a caçar mandatos. Então, quem fosse de uma oposição mais forte, mandato cassado. Ou ia até preso, ou às vezes tinha que fugir do Brasil. Ou torturado, né? Torturado. Algumas entidades foram fechadas, bem no início do período militar, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi fechada. Diversos sindicatos que se opuseram ao poder militar foram fechados, houve todo esse cerceamento. Uma série de pessoas torturadas e as execuções, que até tem gente que fala, mas foram poucos os executados. Gente, se tivesse um executado por ação do Estado dentro desse cerceamento todo, já caracterizaria como ditadura. Podemos dizer assim que no Brasil não foi um só, né? A gente tem centenas de tem exemplos de pessoas desaparecidas, né? Que são até hoje procuradas, né? As suas ossadas estão por aí no Brasil, ninguém sabe onde é que elas estão. E agora, nos anos mais recentes, né?
nasceu a Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, gente, tem que tomar um cuidado. A lei da anistia, ela acabou anistiando também os militares, né? E a Comissão Nacional da Verdade, ela não procura fazer justiça, senão ela se chamaria Comissão Nacional da Justiça. Ela é a Comissão Nacional da Verdade, ela está buscando uma verdade histórica sobre o que aconteceu, porque os militares, por óbvio, moçada, e como toda e qualquer ditadura, escondem documentos, não deixam transparecer o que aconteceu de fato, e aí a Comissão da Verdade levanta documentos, entrevista pessoas, entrevistou inclusive ex-agentes do Estado, né, que torturavam, e alguns confessaram que sim, que torturaram, ocultaram cadáveres e tudo mais. E a Comissão da Verdade, ela fez uma alteração muito significativa, que foi a questão de um dos símbolos aí do regime militar e que mostra esse processo ditatorial, que é a morte do Vladimir Herzog. Foi em 75. Isso, Vladimir Herzog, aquele repórter famoso, na verdade, na época, né, que era combativo contra a ditadura militar, né? Ele foi pego, né, dizem que enforcado, né, numa cela. E aí tiraram uma foto, foi publicada no jornal, só que a altura da grade em relação ao enforcamento dele estava sentado enforcado. Então dá pra ver que tinha uma foto montada ali, né? E aí, claro, né, em 2013 foi dito realmente que a Comissão da Verdade foi investigada a morte do Herzog, e aí a morte dele foi... Mudaram o atestado de óbito dele. Mudaram o atestado de óbito, aí o cara foi sufocado, foi maltratado, enfim, ele morreu em decorrência dos maus tratos, né? Dos militares. No atestado de óbito de 2013, a causa mortes colocada foi lesão e maus tratos sofridos durante interrogatório nas dependências do 2º Exército do ICOD, que era um dos departamentos que era responsável pela tortura. Então, quando foi expedido o atestado de óbito dele de 75, é que ele tinha se enforcado, era asfixia mecânica, ele se enforcou. Os militares falaram, não, ele se enforcou. Não estava legal, ele se enforcou. Só em 2013, aí, por uma questão até de respeito à família, né? Os caras exumaram o corpo dele, disseram, ele realmente, a gente reconhece, o Estado brasileiro reconhece, porque assim, o Estado brasileiro matou o Herzog. Sim. E o Estado brasileiro, em 2013, reconheceu a família do Herzog. Perdão, a gente não pode trazer o Herzog, mas a gente matou o Herzog. A gente pode dizer o seguinte, então, que os fake news não são de hoje, né? O governo criou um fake news, passou um fake news para a população não tinha como discordar disso, o governo disse, está dito, né? E só depois de 28 anos, é isso? 28 anos? 75, 2013. Não, 75, 85, 95, 2005. 38? 38 anos depois ele foi realmente... Aí foi dar a causa morte real dele, na verdade, né? Então o fake news foi desfeito 38 anos depois. E, inclusive, foi só agora, recentemente, né, em 2018, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos veio e condenou o Estado brasileiro pela morte do Herzog, que é a primeira vez que o Estado brasileiro foi condenado por alguma execução dentro do regime militar, porque essa questão da anistia, ter perdoado os militares, eles não foram condenados. Então, precisa vir uma corte internacional para condenar o Estado brasileiro por essa ação. O Estado brasileiro, na verdade, foi ineficaz, né? Foi negligente em relação a isso. Aí precisou de uma corte internacional para poder mostrar realmente que o Brasil, né, foi responsável pela morte do Vladimir Herzog. E fora o resto, né? Então a Comissão da Verdade, ela está articulada para descobrir também outras coisas também que não foram ditas pelos militares, porque foram apagadas, né? Eu já vi gente, inclusive, criticando, por que adianta revirar o passado, já aconteceu. Mas, gente, a gente tem que estar revirando essas coisas para reconhecer, inclusive, os erros que foram cometidos e para que a gente não volte a aceitar erros ou cometer erros nesse sentido. E o bom dessa memória é que a gente consiga lembrar do que ocorreu. Se a gente esquecer isso, a gente pode repetir essa história de novo, né? Exatamente. Mas, moçada, deixa um comentário aí para nós. Aqui, né? Coloca a tua... Se inscreve no canal, né? E lembre o seguinte, uma questão importante, história é ciência. A lembrança do avô, do primo, do vizinho, do tio, do amigo, é memória. É algo individual e de repente teve um monte de gente que não foi perseguida. Mas se o Estado brasileiro cometeu as exceções e perseguiu a imprensa, torturou pessoas, perseguiu os estudantes, fechou associações de trabalhadores ou de estudantes, isso faz parte da história.
não é o que aconteceu para um indivíduo, é o que aconteceu em relação ao Estado que implantou sim uma ditadura. Pode não ter sido ditadura para o teu avô que morava lá no interiorzão e não sofreu sanções, mas foi ditadura. Mas sabe que meu pai, agora entrando numa situação, meu pai foi perseguido porque meu pai estava de bicicleta, andando de bermuda, indo dar aula na época, nos anos 60. Ele foi perseguido porque como é que pode alguém andar de bermuda e dar aula? O professor não pode andar de bermuda. E aí ele foi chamado no exército para dar satisfação. Porque estavam dizendo que ele era comunista. E meu pai nunca foi comunista. Mas enfim. Mas é que tem uma fórmula científica, né? Dando aula de bermuda e de bicicleta é comunista. Na época, putz. Um abraço, gente. Falou, gente. Até mais.